Olá, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Vamos meditar na palavra de Deus, a Bíblia, onde o Senhor nos revela suas promessas preciosas, o seu carinho, o seu amor, a sua bondade. A Bíblia é um presente que graciosamente nos foi dado por Deus. Ela contém tesouros preciosos que cada dia, pouco a pouco, nós vamos descobrindo. Ela foi escrita com homens, por homens como nós, cheios de inspiração divina. E nós podemos abrir nossa palavra no Salmo 23, onde o rei Davi escreveu sobre andar pelo vale da sombra da morte. E nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, é bem verdade que nessa vida nós temos vários desafios, vários tipos de vales, e estes representam problemas e muitas vezes situações, momentos de grande dificuldade para nossas vidas. Muitas vezes são vales de lágrimas por causa de doenças, dores, relacionamentos quebrados, problemas familiares com filhos, vale da desgraça onde podemos ter perdido alguém, onde há uma doença terminal na família, onde há talvez uma crise financeira descontrolada. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, ou talvez o vale esteja tão escuro como a morte. Mas aqui ele complementa dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, meus queridos, sim, nós enfrentamos provações nessa vida. Estamos constantemente expostos a uma série de tensões, de pressões, de dificuldades. Na caminhada cristã, os vales e os desertos contribuem neste processo de aperfeiçoamento na vida daqueles que perseveram em Deus. Meus queridos, não veja isso que você está passando agora, essa situação conflitante só com pessimismo. Olhe de uma maneira positiva, que é Deus trabalhando na sua vida. É Deus te qualificando, é Deus te capacitando, é Deus te sustentando neste vale. Nós temos muito a aprender com as provações e com os sofrimentos. Eles podem nos ajudar a aprender novas habilidades. Jesus Cristo aprendeu por meio de suas difíceis circunstâncias, das suas experiências dolorosas. E nós também podemos fazer isso. É preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus em nos proporcionar estes momentos de provação. Sim, é Deus que permite. Não é fácil passar por momentos difíceis, mas é nos vales, nos desertos, que estão as lições espirituais mais profundas, mais abrangentes, que são capazes de mudar as nossas vidas para sempre. Muitas vezes, se estamos no deserto, este é um lugar de providência. Veja, Isaac é um personagem bíblico. Ele se destaca por sua fé, perseverança e obediência a Deus. E nós podemos ver em Gênesis 26, quando o Senhor lhe apareceu, havia muita fome na terra, havia muita escassez. E Deus lhe fez uma grande promessa. E Deus disse que estaria com ele.
Deus lhe deu ordens, regras exclusivas para ele cumprir. E Isaac seguiu os preceitos de Deus e prosperou. Ele se tornou muito rico num lugar onde só havia escassez e fome, por seguir o que Deus lhe orientou. E por ser o único que prosperava numa terra de fome, ele foi invejado por todos, inclusive pelo rei Abimeleque. E então, diante dessa situação, ele foi obrigado a sair daquele local e Isaac foi para o vale de Gerar. No entanto, queridos, foi lá no vale que ele cavou e encontrou um poço de águas vivas. Para aquele que é fiel, assim como Isaac, mesmo estando no vale, o Senhor Deus abençoará. Aleluia. E é preciso entender, meus irmãos, que os desafios do vale não vão nos impedir de desfrutar da providência de Deus, do derramar de Deus sobre as nossas vidas, de Deus provendo tudo aquilo que nós necessitamos, e certamente sairemos fortalecidos deste momento de provação. Porque nós temos que ter claro em nossa mente que nada acontece sem o controle de Deus. É preciso ter fé na providência de Deus para as nossas vidas em todos os momentos. A história de Isaac nos ensina que não é o lugar que nós estamos, não é o lugar, não é o local, não é a terra, mas quem está conosco é que faz toda a diferença na nossa vida. Não precisamos temer os males que os inimigos tentam nos causar. Deus tem providência para nós, mesmo nos vales, nos desertos, nos lugares de escassez. E se nós estivermos bem sensíveis, nós podemos ver que o deserto, o vale, pode ser um lugar de provisão. Nós podemos ir mais além e olhar ali outra personagem bíblica e também merece o destaque, que é Agar. E por pensar que o Senhor a tinha impedido de gerar, Sara, mulher de Abraão, fez uma proposta ao seu marido de deitar-se com Agar, sua criada egípcia, e gerar um filho. Podemos ler em Gênesis 16. E quando soube que estava grávida, Agar começou a fazer pouco caso da sua senhora. E com o nascimento de Ismael e o passar dos anos e aquela convivência com Sara se tornou insuportável. Assim, Abraão a despediu, a mandou para o deserto, para que ela andasse errante pelo deserto. Mas foi lá no deserto que Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço. Ela tinha em mãos apenas um odre vazio, mas Deus entrou com provisão e Deus fez ela enxergar um poço, algo muito além do que ela necessitava. Queridos, no deserto existem poços, aleluia, poços de águas vivas, poços de águas abundantes que enchem a nossa vida de alegria, de satisfação, matam a nossa sede espiritual. E que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ver a sua provisão, mesmo no deserto. Nós podemos ver ali que a água do odre de Agar já havia terminado. A morte do seu filho Ismael era certa. E ela se distanciou para não ver a morte do seu filho. Mas então Deus ouviu a voz do menino, abriu os olhos de Agar e lhe mostrou um poço no deserto. É nas horas de grandes aflições
que eu e você muitas vezes só conseguimos enxergar o problema, a situação precária, a dívida, o problema, a dor, a enfermidade. Mas ali, bem ao lado de Agar, havia um poço. Era Deus abrindo seus olhos para que ela pudesse ver a provisão chegando. Aleluia! É Deus querendo, através dessa palavra, abrir os nossos olhos e mostrar que não é só dor, Ele tem provisão, Ele tem resposta, Ele tem vitória. É Deus suprindo as nossas necessidades. Nós podemos ver que Agar já tinha aquele menino e já não era mais tão bebezinho que ela carregava nos seus braços. E nós podemos ver que Ismael significa Deus ouve. E Deus ouviu a voz de Ismael. O que quer dizer isso? Se Ismael orou, é porque certamente Abraão o ensinou a orar. E foi ali no meio do deserto, com a morte batendo a sua porta, que ele olhou para o céu, voltou os seus olhos a Deus e clamou, e Deus respondeu. É assim que deve ser com a minha vida, com a tua vida, meu irmão. E a partir dessa provisão, nós devemos contar as nossas bênçãos. Quando nós nos concentramos só na dor, só na aflição, muitas vezes nós esquecemos de como a vida já foi maravilhosa para nós. O quanto Deus já proveu, o quanto Deus já nos libertou, o quanto Deus já nos transformou, quantos livramentos e bênçãos que recebemos de Deus. Paulo disse em Filipenses 4 que devemos estar sempre agradecidos. E ali ele também explica que o resultado de dar graças a Deus é sentir a paz de Deus em nossos corações, a paz que excede todo o nosso entendimento. Por isso, nós precisamos aprender hoje: não seja escravo do sofrimento. Provações severas podem causar uma paralisia emocional nas pessoas. Mas nós não podemos nos acomodar na dor, no sofrimento, na luta. Nós precisamos permanecer ativos, porque a inatividade destrói ainda mais a nossa moral, as nossas emoções, todo o nosso ser. E quando nós enfrentamos uma dor intensa, nós precisamos olhar para fora, olhar para Deus, olhar ao nosso redor e ver que existem atividades para nós fazer, para que nós possamos melhorar mentalmente e fisicamente. Procure alguém com que você possa compartilhar essa carga. Muitas pessoas, quando enfrentam um grande problema, uma grande dificuldade, elas cometem o erro de querer realizar tudo sozinho e ficam isolados. Sem dúvida, essa não é a melhor solução. Aqueles que estendem a sua mão a outros em tempos de necessidade se beneficiam com isso. A palavra nos diz em Eclesiastes 4: é melhor serem dois do que um, mas ai do que estiver só, pois ele caindo, não haverá outro que o levante. Divida a sua carga com alguém. Divida a sua carga em partes que possa carregar. Quando a sua dificuldade ou carga de trabalho for grande, divida-a em tarefas possíveis. Você não precisa realizar tudo num dia só. Você não é uma super máquina. Você pode dar um passo de cada vez. Viva um dia de cada vez. Muitas pessoas, elas enfrentam depressões, dificuldades, conflitos emocionais, pensam que as suas dificuldades nunca terão fim.
elas são derrotistas. Mas é nessas ocasiões que nós precisamos de uma atitude firme e entender que esse problema também vai passar, sim, como acontece com a maioria dos problemas e como aconteceu na vida de cada um dos personagens bíblicos que já sofreram, porque Deus estendeu a mão para cada um. Por isso, nós temos que entender que os vales e os desertos da vida são as oportunidades que nós temos de buscar a Deus, de adorar a Deus, de clamar a Deus, de nos autoconhecer e de sermos forjados para batalhas muito maiores, para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então esteja sempre ciente de que tudo está nas poderosas mãos de Deus. E é Jesus que nos conduz para Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Davi nos encoraja no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aqui entregar quer dizer permitir e fazer. Permitir que Deus tenha o controle de tudo e fazer segundo o comando de Deus. Por isso, meus queridos, diante dos desafios, das angústias, das dores e das lutas da vida, devemos permitir que Deus faça por nós. Que Deus trabalhe por nós. E que nós possamos nos lançar nos braços do Pai, assim como uma criança se atira despreocupadamente para os braços do seu Pai. Assim, no vale, nós aprendemos mais de Deus, a sua presença em nossa dor, seu amor em nossa perda, sua paciência apesar das nossas reclamações. Através do sofrimento, Ele pode nos tirar do orgulho, renovar a nossa paixão por Ele, refinar o nosso caráter e purificar os nossos motivos e intenções. Os momentos mais difíceis da nossa vida não devem ser encarados com pessimismo. Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar a cada dia em nossas vidas. E para nós entendermos os propósitos de Deus, viver os desafios e alcançar as vitórias nos vales e nos desertos, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, dando direcionamento, orientação, estratégias para sairmos dessa situação para uma situação de abundância e de plenitude. Você crê?